Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez é uma alegria estar aqui com cada um de vocês, levando essa palavra de Deus, essa palavra poderosa, fazendo aquilo que Jesus nos pediu para fazer, que é fazer o ID de Deus, fazer o ID de Jesus, levando essa palavra que ainda cura, essa palavra que salva, essa palavra que transforma ao maior número de pessoas em todos os tempos, em todos os momentos, ao maior número de pessoas, que a gente possa estar fazendo isso, que a gente possa estar falando desse Deus que é poderoso e que tanto fez por mim, que tanto faz por cada um de vocês, esse Deus que ainda opera sinais, milagres e maravilhas. E hoje falar sobre Êxodo 14, que é uma palavra poderosa, a partir do versículo 12, que é quando o povo faz o que muitas das vezes a gente infelizmente faz, que é olhar para trás. E para o cristão, não há nada pior do que olhar para trás, olhar para aquilo que já foi. Jesus nos pede para ter fé, que é para justamente que a gente possa olhar para frente, olhar para Ele, olhar para o Autor e Consumador da nossa fé. Quando Pedro pede para descer do barco e caminhar sobre as águas na direção de Jesus, Jesus pede uma única coisa para ele, para que ele não tire os olhos de Jesus, para que ele permaneça com os olhos focados em Jesus, para que ele não olhe para a tempestade, para que ele não olhe para o mar, para que ele não olhe para as coisas que estão acontecendo. Porque na hora que a gente olha para a tempestade, na hora que a gente olha para o mar, na hora que a gente resolve olhar para o gigante, ou na hora que a gente vê aquele marzão que não está aberto, não é possível atravessar, nessa é a hora que a gente começa, infelizmente, a afundar. Que é exatamente o que acontece com Pedro. Ele começa bem, ele começa a caminhar sobre as águas, ele começa a andar na direção de Jesus, só que aí ele desfoca, ele olha para trás, ele começa a imaginar, né, que ele pode afundar, que aquela tempestade pode fazer com que ele afunde, que talvez não tenha sido a melhor escolha dele tentar andar sobre as águas para Jesus. E é nessa hora que ele começa a afundar. E é nessa hora que ele clama por Jesus. E é nessa hora que, mesmo tendo tirado os olhos de Jesus, que é algo que Jesus tinha pedido que ele não fizesse, ainda assim, ou seja, Jesus coloca as mãos e puxa ele de dentro das águas. Então a gente não deve olhar para trás. E é exatamente isso que acontece aqui em Êxodo 14, 12, lá no versículo 12, quando o povo fala para Moisés, né? O povo fala para Moisés: você deveria ter nos deixado lá no Egito. Você deveria ter nos permitido que a gente tivesse ficado lá. Você nos trouxe aqui para esse deserto para quê? Para que nós morrêssemos aqui nesse deserto? Porque nesse momento de muito tempo que eles estão ali girando, rodando no deserto, o povo passa a não acreditar. O povo passa a imaginar que aquele vai ser o restante da vida deles. Ou seja, passar por desafios, passar por dificuldades, e que era melhor ser escravo, né, no Egito do que buscar a terra prometida. Era melhor estar ali como escravo, passando por esses desafios todos lá no Egito, do que estar em busca de algo novo, de algo. E nessa hora eles olham para trás, eles começam a imaginar que talvez fosse melhor ser escravo, porque lá havia o que comer. A gente era escravo, a gente passava por muitos desafios, a gente era torturado, né, recebia chibata o tempo inteiro, mas ainda assim talvez fosse melhor do que aquilo que a gente está passando ali no deserto. Mas graças a Deus esse povo era conduzido por um homem de fé, que era Moisés. E no mesmo momento Moisés diz a cada um deles: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Ou seja, Moisés opta exatamente por fazer aquilo que Pedro não fez. No momento de maior desafio, Pedro deixa de olhar para Jesus. No momento de maior desafio, frente à liderança daquele povo, Moisés olha justamente para Deus. Vede o livramento que o Senhor vai fazer. O povo está olhando para aquilo que está acontecendo. Moisés segue olhando para Deus. Pedro começa a olhar para as situações ao redor e não para Jesus. E aí a gente se perde. Essa é a hora que a gente começa a se perder, na hora que a gente desvia os olhos do lugar para onde a gente precisa
estar olhando, que fatalmente é para Jesus. Então, Moisés diz: Vede o livramento que o Senhor vai fazer, que hoje ele vos fará. Ele não diz que é amanhã, daqui a um mês, daqui a uma semana, não. Hoje mesmo, ainda hoje vocês verão o grande livramento que o Senhor fará para cada um de nós, porque ele vai nos livrar da mão dos egípcios e nós nunca mais veremos os egípcios. Ou seja, nós não viveremos mais aquilo. Aquilo não nos serve mais. Aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou passado, não nos serve mais. E nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos acreditar nisso. E aí é quando Deus fala com Moisés, aquela palavra que todos, né, conhecem, todos de alguma forma já escutaram, que é: Por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. Toca nessas águas que o mar vai se abrir. O que você tem na mão? O que que Moisés tinha na mão? Tinha a vara, que representava, né, toda aquela fé que Moisés tinha. Ele subia o tempo todo para clamar, para orar, para buscar ao Senhor em todo tempo, em todo momento. E o que nós temos na mão? É a nossa fé. E é nessa hora, é na hora do desafio, é na hora da tempestade, é na hora do mar revolto, é na hora de uma doença, é na hora que você perde o emprego, é na hora de um desafio financeiro, de um desafio dentro do relacionamento, é nessa hora que você tem que pegar aquilo que você tem nas tuas mãos, que é a fé que nós temos, e transformar essa fé em ação. Porque as coisas não vão acontecer se a gente não se mobilizar, se a gente não fizer uma ação, se a gente não avançar. É isso que Deus pede a Moisés. Toca nas águas. Mas como que eu vou tocar nas águas? As águas estão lá, não estão abertas, não tem como passar, não há passagem, mas é pela fé. É isso que Jesus pede a Pedro. Olha para mim, pela fé, e segue caminhando. Olha para mim e segue caminhando. Então, que nós possamos olhar para Deus, que nós possamos olhar para Jesus em todo tempo, em todo momento, não só quando a coisa vai bem, não só quando tudo está bem, mas é olhar para Deus e olhar para Jesus quando tem a tempestade, quando o mar está revolto, quando tem a doença, quando passa por alguma situação. É nessas horas e é para essas horas que servem a fé. Então, que a gente possa ter essa fé de Moisés, que a gente possa ter a fé que Jesus pede de Pedro, para que a gente possa avançar nesses momentos e passar por esses desafios e alcançar aquilo que Jesus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a gente só vai conseguir isso se a gente pegar a nossa fé e tocar nas águas, porque aí o mar se abre, aí o gigante cai, aí as coisas acontecem, aí você caminha sobre as águas, aí aquela doença, ela desaparece, aí o emprego vem até você, aí o desafio financeiro acaba, aí aquela dificuldade no relacionamento passa. Por quê? Porque você não optou por ficar olhando para o desafio, para ficar olhando para a dificuldade e olhou para aquele que pode transformar aquilo que não está bom, se existe algo que não está bom. Então fica com essa palavra poderosa para o dia de hoje, que a gente possa sempre olhar para Jesus, que a gente possa olhar para Moisés, que são eles, né, que são eles, é Jesus, né, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês.